Olá pessoal, bom dia. Tive alguns problemas aqui na gravação da aula, por isso eu peço desculpa. E essa aula está indo além do horário que deveria ir. Bom, dando seguimento aqui aos nossos estudos, contando com a colaboração de vocês nas leituras, que são muito importantes, que eu solicito. Depois de assistir a aula, eu peço que vocês façam uma leitura na página 200 a partir de 279, reforcem ela, 280 e 281, tá? Então da 279 a 281 é importante fazer uma leitura para a gente conseguir assimilar melhor esse conhecimento, tá bom? Hoje eu vou falar aqui dos bandeirantes, né? Quem foram os bandeirantes, o que foi o bandeirantismo, as entradas, né? Para a gente identificar melhor e entender toda essa conjectura desse grupo que atuava no início do Brasil colônia, tá bom? Quais são as origens do bandeirantismo, né? Das bandeiras, né? Essas bandeiras elas vão ocorrer ali no século XVII, né? E a gente vai ter algumas origens como a União Ibérica, quando juntou, lembram quando a gente teve a união de Portugal e Espanha, acaba-se com o fim da linha do Tratado de Tordesilhas, né? Então isso facilita que aquela linha que era só na costa, né, mais ali na zona litorânea, possa ser estendida para o interior. Temos também a descoberta de ouro na América Espanhola, que é na portuguesa aqui no Brasil não se acha ouro ainda, né? Nós vamos ter o fracasso da lavoura canavieira em São Vicente. Lembra que as capitanias hereditárias que funcionaram foram São Vicente? Foi uma delas. Então, aí começa a ter aqui no século XVII já um fracasso dessa lavoura do negócio do açúcar. Houve também um abandono da capitania pela metrópole, né? Da capitania de São Vicente, tá? Que seria como se fosse o estado hoje, né? O estado de São Paulo, tá? E aí, com esse abandono da capitania de São Vicente pela metrópole, que é Portugal, né? Houve uma miséria da população local, né? E também nós vamos ter uma invasão holandesa da costa africana, né? Os portugueses iam ali na costa africana buscar escravos, né? Então vai ter aí vários problemas, né? Essas são aqui as principais motivos para a gente ter esse desdobramento do bandeirantismo, tá? Dos bandeirantes. Bom, aí a gente tem um título que é interessante para a gente pensar. Bandeiras e bandeirantes, realidade e fantasia, né? Então deu para ver que os bandeirantes, eles são espécies aí de caçadores, né? Vamos entender melhor então como foi e quem são. Os bandeirantes eram homens rudes, criados nas matas e mais habituados às línguas indígenas que o português. Muitos eram mestiços e faziam-se acompanhar de um grande número de índios. Vamos entender melhor. Por quê? Porque os bandeirantes foram responsáveis, gente, por expandir o território do Brasil. Eles que entraram no meio do mato e foram expandindo aquela linha do Tratado de Tordesilhas, foram aumentando as fronteiras do Brasil, foram descobrindo novos territórios, novos povos, né? E foram apresando os índios, né? Escravizando os índios. E nisso eles se faziam valer de algumas alianças que eles faziam com algumas tribos. Então, fazia aliança com algumas tribos, e essas tribos que tinham seus inimigos levavam, né, esses índios, levavam até a tribo inimiga, e aí os bandeirantes capturavam aqueles índios. Então eles ficavam nesse processo, tá? Bom, aí à esquerda nós temos a imagem de dois bandeirantes, né? Observem as roupas aí, né? Uma espécie de proteção, arma de fogo, né? Né? A imagem do bandeirante que mais foi difundida buscava assemelhá-los a pais peregrinos, fundadores da América do Norte. Tratava-se de uma tentativa de atribuir uma imagem heróica aos desbravadores do território colonial português. Inclusive nós vamos ter algumas estradas aqui no Brasil que vão levar o nome de alguns bandeirantes, né? Raposo Tavares, Raposo Tavares, a gente tem aí a estrada de São Paulo, né? Sempre tem ali, em São Paulo tem muito, né? Tem a Bandeirantes, né? Um acesso muito importante a São Paulo,
Principalmente em São Paulo, que esses bandeirantes vão surgir lá na capitania de São Vicente. Então, para a gente entender, bandeiras ou entradas? Porque a gente sempre observa que a gente tem esses dois nomes, né? Bandeiras ou entradas. Hoje, sabemos que essas definições não eram tão aparentes. No período colonial, todavia, podemos estabelecer a seguinte divisão. As bandeiras eram as expedições particulares. As entradas eram as expedições oficiais patrocinadas pela coroa portuguesa. Tá? Então, para a gente diferenciar, bandeiras, expedições particulares, e entradas, expedições pela coroa, tá? Interesse da coroa portuguesa. Bom, quais eram os tipos de expedições bandeirantes? A preação, prear índio, né, que era um verbo muito utilizado na época. A preação era voltada para o apresamento de índios, né? Tinha a prospecção mineral. Prospecção mineral, gente, era a busca de pedras e metais preciosos. Na América Espanhola acharam ouro, prata, né? E aqui nada. Esses bandeirantes estão saindo em busca, né? E eles vão encontrar, lá no final do século XVII, no início do século XVIII, eles vão encontrar aqui em Minas Gerais. São eles que encontram, né? Temos também a expedição de sertanismo de contrato. O que é o sertanismo de contrato? A destruição de aldeias indígenas e quilombos mediante um pagamento ou prêmio oferecido ao bandeirante. E também a gente tem, além de bandeiras e entradas, a gente tem também as monções, né? As monções, elas são um fenômeno particularmente do século XVIII. Elas são expedições fluviais para abastecimento das vilas do interior. Fluviais pelos rios, tá? Então aqui para vocês entenderem, né, os tipos de expedições aí dentro dessa perspectiva dos bandeirantes. Bom, as bandeiras de preação eram voltadas para o apresamento dos indígenas para posterior comercialização. Lembrando que existia ali a escravidão dos índios, né? A atividade de preação cresceu durante a ocupação holandesa dos entrepostos portugueses na África. Quando os portugueses ali começam a ocupar a costa da África, onde os holandeses começam a ocupar a costa da África, como eu lembro daquele primeiro slide das origens, né? Os holandeses começam a ocupar, então dificulta os portugueses trazerem escravos. Com isso, né, essa atividade de aprisionar índios e escravizá-los tornou-se muito mais forte aqui na colônia portuguesa, aqui no Brasil, né? Porque faltou africanos no comércio de escravos, então vamos dar um jeito, vamos pegar os índios, né? Então essa atividade de preação cresceu bastante. Nesse mapa aqui da tela, a gente consegue ver, né, os rios, os diversos rios e as diversas missões, né, que existiam. Essas missões são as missões jesuítas, gente, né, jesuíticas. Inclusive eu queria que vocês dessem um stop agora na aula e fossem lá no livro de vocês, na página 280, e fizessem uma leitura para reforçar isso, que eu já expliquei quem eram os jesuítas, né? Mas fizesse uma leitura para você reforçar na página 280, no retângulo azul que tem aqui, saiba mais, o título é O que eram as missões ou reduções jesuítas? Né? Eu já expliquei, mas vale a pena demais parar e ler, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3, parou. Voltando aqui, depois dessa leitura, você consegue visualizar aqui no mapa melhor, né, onde eram essas missões, né? Você vê que elas estavam em várias partes do interior da colônia, né, que foi se expandindo. Bom, aqui é para a gente entender um pouquinho melhor sobre as monções. Percebam aí as canoas, né, as embarcações, né, porque as monções ela tem essa característica de ser fluvial. Então, olha só. As monções cresceram com o surgimento de vilas e arraiais no rastro do ouro e dos diamantes na região centro-oeste. Sua principal via era o rio Tietê. A atividade monçoneira continuou mesmo após a decadência dos núcleos mineradores.
que é uma das formas de expedições, né? Aqui são alguns bandeirantes famosos, né, que está sendo elencado, que vale a pena a gente ver. Então, bandeirantes e conquistas. Raposo Tavares, né, foi um bandeirante que atuou na região da Amazônia até Belém, do Pará. Raposo Tavares é nome de estrada. Fernão Dias é a estrada que liga Minas com São Paulo, né? Você vê que eles fizeram o caminho, saindo de lá, vindo até aqui, e foram encontrar ouro aqui, né? Fernão Dias era o caçador de esmeralda, né? Ele vai encontrar as jazidas de turmalinas aqui em Minas Gerais. O Antônio Arzão, ele que encontra ouro em Caeté e Mariana, na capital do Espírito Santo, né? Na capitania do Espírito Santo. Domingos Jorge Velho, ele é o responsável pela destruição do Quilombo de Palmares, tá? Inclusive na página 281 a gente tem aí a imagem, né, do Domingos Jorge Velho. Ele foi responsável pela destruição do Quilombo de Palmares e pela morte de muitos negros ali no Quilombo, principalmente da liderança que era o Zumbi, né, o Zumbi dos Palmares. O Pascoal Cabral, né, ele vai encontrar ouro em Mato Grosso, né, aqui os principais nomes, tá bom? Aqui, ó, essa é a mesma foto que a gente tem no livro, né? Esse é o Domingos Jorge Velho. Então aí, após uma fracassada tentativa de paz com os negros organizados no Quilombo dos Palmares, este sertanista foi contratado em 1692. E entre 1694 e 1695, o Quilombo foi atacado. Foi oferecido para ele um quinto das riquezas tomadas dos negros, sesmarias nas áreas ocupadas pelo Quilombo e recompensa por cada negro que fosse devolvido ao seu senhor. Sesmarias era um documento, né, que dava uma propriedade de terra muito grande, uma extensão de terra muito grande, tá? Então ele ficou rico, né? Bom, aqui o Quilombo de Palmares, né? Eu já falei para vocês bastante. No final da página 281 também tem falando. Eu sugiro que pare e faça uma leitura rapidinho, porque vale muito a pena, né? Eu também já falei bastante para vocês, né? Do Quilombo de Palmares, mas aqui para vocês verem, né? No estado de Alagoas, aqui na região que chama-se Serra da Barriga, né? Foi se organizando o maior quilombo, né, que já existiu no Brasil. Pra vocês terem ideia aí, quando a gente fala de quilombo, você acha que é pequenininho, né? Mas olha aqui, foi o maior quilombo do Brasil. Eram vários quilombos juntos, né? Então se tornou um só, chamado Quilombo dos Palmares, tá bom? Aqui eu vou falar porque envolve, né, muito a questão dos bandeirantes. Com a morte de Gangazumba, em meio às negociações de paz entre brancos e negros, Zumbi, que é esse à direita, né, líder do Mocambo de Cucaú, assumiu o comando do Quilombo dos Palmares. E em 20 de novembro de 1695 ele foi morto e a sua cabeça foi exposta. A data da sua morte tornou-se o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Então aí uma retratação de quem foi Zumbi dos Palmares. Eu não vou perder muito tempo falando, porque nós já trabalhamos muito isso, né? Eu já fiz até aquele videozinho falando dele, né? Então é muita coisa. Bom, aqui um dos pontos principais das bandeiras foi, né, gente, essa expansão do nosso território, né? Percebam que quando a gente tinha lá o Tratado de Tordesilhas, vou colocar o mouse, o Tratado de Tordesilhas era mais ou menos isso aqui, ó. Ele pegava daqui e descia uma linha reta. Então, olha só, no século 17 e 18, olha o tamanho do Brasil, onde o Brasil já veio. Lembrando que o Brasil hoje vem até aqui assim, ó, né? Ó, por quê? Porque aqui a gente tem o Amazonas, né? Ó, ele vem até aqui assim, ó, Brasil. Aqui é Roraima, né? Aqui o Amapá. Então, olha só, para vocês verem o tanto que o Brasil foi expandindo graças aos bandeirantes, tá bom? Então, essa é uma matéria muito importante da gente ler, entender e compreender melhor, tá bom?
Nas páginas 282 e 283, ainda também tem muita coisa para fazer leitura. Então é uma aula que tem que ter muito cuidado, né, muita atenção, anotar os pontos principais no caderno. Não precisa fazer resumo, mas anotem os pontos principais no caderno, as características principais, tá bom? No mais, gente, a aula vai ficando por aqui. Eu peço desculpa por ter atrasado, eu tive alguns problemas, né? E da próxima vez a gente vai fazer aí no tempo certinho. Tendo dúvidas, não esqueçam de me chamar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.